Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso programa do Mundial Telenotícias aqui no meio do dia. É um prazer estar por aqui de novo. O preço do ovo, você que está almoçando agora, dispara em todo o Brasil e assusta o consumidor que já não tem mais dinheiro para comprar outra proteína, como a carne, por exemplo. E as autoridades brasileiras colocam a culpa na sazonalidade, que as galinhas estão colocando pouco ovo nessa época do ano. Oh boy! O curioso é que nos outros anos isso não acontecia. Vamos falar sobre mais essa questão preocupante logo depois do recado de nosso apoiador. Se liga aí que a gente volta em instantes. Até já. Já estava difícil, imagine agora que a proteína que poderia substituir também ficou inacessível. O preço da caixa de ovos dispara em todo o Brasil e a alta também atingiu o Espírito Santo, que está entre os 5 maiores produtores de ovos de galinha do país. Em um mês, uma caixa com 30 ovos na central de abastecimento do Espírito Santo, Ceasa, pelo menos foi o que saiu em muitos veículos de comunicação e veículos impressos, passou de R$ 136 para 249, ou seja, quase dobrou em um mês. Isso está um valor muito alto. O mesmo problema está sendo sentido por todo o país e as autoridades pedem calma, muita calma nessa hora, justificando que o preço subiu pelos seguintes motivos. Vamos lá. Aumento do valor de outras proteínas, como a carne, por exemplo. Não existência de grande aumento de exportações brasileiras dos ovos. No verão, as galinhas produzem menos. E proximidade da quaresma, da Páscoa. Ou seja, nada ajuda o governo Lula. E agora nós vamos conversar com o Pizzolato. Seja muito bem-vindo, Pizzolato. Muito boa tarde. E agora mais essa, hein? É impressionante. Nunca tinha ouvido isso, Pizzolato. Para mim isso é novo. Boa tarde, Paulo. Olha, de novo, a gente usa o humor para ter que ter muita saúde para ficar doente nesse Brasil, né? Olha, eu vou citar o filósofo Homer Simpson. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? É isso que o governo faz, nunca é culpa dele, nunca tem política fiscal no problema, nunca tem impostos no problema, nem tem o caso dos carimbos, né? Porque agora aí um decreto tramitando, logo vai ser aprovado que carimbo vai ter que ter, o ovo vai ter que ter carimbo individual, que vai encarecer a produção, vai dificultar para os pequenos. Mas aí eu vou fazer um esforço tremendo, assim, vou regredir alguns anos no meu intelecto, que já é humilde, mas eu vou tentar. Eu imagino o Lula pensando, olha, tem uma vantagem. As galinhas estão traumatizadas por causa do calor, então elas vão comer menos grilo. Logo vai ter mais grilo, e grilo é mais nutritivo. Porque não tem picanha, não dá para tomar café, não dá para comer ovo. A gente vai procurar proteína onde? A gente brinca, né? Mas a nossa audiência sabe que tem muito jornal por aí fazendo manchetes com as habilidades proteicas do grilo. Bom, vá lá na China comer grilo, gente. Faz favor. A promessa não era essa, né? A gente lembra que o governo... Lagartixa, pega a lagartixa da parede. O calango, a do calango foi demais, gente. Parece que a gente entrou numa fábula daquelas bem mitológicas, bem sem sentido, sem lógica nenhuma mesmo. Haja Sidônio Palmeira, né? Haja chefe do SECOM para fazer propaganda. E a cada vez que o Lula fala, cada vez é uma abobrinha maior, né? Semana ele falou aí da história do petróleo, né? Mentiu descaradamente, né? Se eximiu de qualquer, e o governo federal de qualquer responsabilidade no preço dos combustíveis. Falou uma besteira gigantesca, eu não como petróleo, eu tomo álcool, mas é outro tipo de álcool. Isso a gente sabe, provavelmente ele tinha tomado antes de falar aquilo, né? E se exime da responsabilidade. Para mim é fake news. Se houvesse o crime de fake news, ele deveria ser enquadrado. Tá? Então, o absurdo do ovo, claro que tem todos esses fatores. A gente já discutiu a questão do preço semana passada, por exemplo. É óbvio que esses são fatores. A produção mundial, a compra internacional, variações climáticas, tudo isso pode ser anexado na questão do preço. Mas veja, a gente está falando de dobrar. E aqui fica um alerta para a minha audiência. Você falou que no mercado, do Ceasa, eu fui no mercado anteontem e eu percebi que começou a ocorrer com as caixas de ovo o que aconteceu no passado com os rolos de papel higiênico. Você diminui o tamanho e mantém o preço. Tá? Então tem dúzia de ovo, eu sei que eu vou falar errado, mas eu vou falar. Nossa audiência vai entender. Tem dúzia de ovo que está vindo com 10.
Olha só o que o governo Lula conseguiu. Diminuiu até o tamanho da dúzia, Paulo. É um negócio fantástico. É a deflação do ovo. A dúzia agora tem só 10 ovos. Gente, tem que ter muita saúde para ficar doente nesse país e tem que ter muita criatividade para sobreviver. Porque a gente tem que pensar também. A gente sabe, Paulo, que tem muita gente que consegue achar alternativas. A Janja, por exemplo, consegue comer camarão e gastar 57 mil reais com bebidas alcoólicas. Mas a maioria da população não tem essa alternativa de acessar o erário público para dormir numa cama feita com bordas de couro e lençóis de seda egípcia. Essa desconexão com a realidade é que me preocupa. Porque o discurso, óbvio, é desconectado da realidade. Isso sempre foi a arma do Lula. Mas achar que isso é a solução para o problema... Gente, nós estamos falando de pessoas que vão ter deficiência nutritiva por não acessar a proteína. Os veganos que me desculpem, né? Mas a gente precisa de muito ovo para compensar, por exemplo, a proteína da carne. Então a gente já não tem acesso à carne, vai ter dificultar o acesso ao ovo. Não estou falando só por nós, né, Paulo? A gente está falando no Brasil como um todo. A gente sabe que muita gente precisa desse acesso e quando não pode na carne, recorre ao ovo. E óbvio que vai ter gente que não vai conseguir recorrer ao ovo. A gente está falando de racionamento de ovo, olha que absurdo. E o governo assumindo responsabilidade, ao menos para tentar deter esse avanço dos preços galopantes aí, né? Olha, primeiro foi o arroz, isso só o que eu me lembro aqui, né? Depois veio o açúcar, veio o café, veio a laranja. Olha, se você não tem dinheiro para comprar um saco de laranja, vai chupar outra fruta, né? Veio esse papo, vai buscar outra coisa. Cenoura. Né? Agora veio um ovo. Pô, não tem um ovo? Olha só, é uma situação realmente complicada, né? Porque não foi isso que foi prometido. Né? O que foi prometido era você comer picanha, né? Assada na chapa, com a farinhazinha, picanha de grilo. Todo dia. Pois é, aí tem isso, né? Agora, o ovo, chegar no ovo, e ainda com essa desculpa, nós temos um post ontem, ou foi hoje, o presidente Lula colocou um post, nós vamos botar ele aqui no ar agora, não corta os custos do governo com a redução do orçamento, com a redução do número de ministérios, exato. E ainda tem aquela questão aí de lustradores de sapato e frigobares para o Palácio. Bom, Lula tem mais de 130 mil. Caramba! São vários lustradores de sapato, né? Que Lula tem mais de uma pata, né? Então precisa vários lustradores.